Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 2 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 11 da NFL. Falaremos sobre um grande Sunday Night Football entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers, classificação após a rodada, cenário dos playoffs, notícias da rodada e no fim já faremos aquele nosso mini preview característico, tradicional dessa parte 2. Não deixem de escutar também a parte 1, na qual falei sobre os jogos da tarde de domingo, tarde e noite, né? Primeiro horário, segundo horário. Uma grande rodada da NFL. Prometia muito e cumpriu grandes jogos, então vamos lá. O Los Angeles Chargers derrotou o Cincinnati Bengals por 34-27 em Los Angeles. Um jogo com dois tempos bem distintos. Primeiro tempo todo do Los Angeles Chargers, segundo tempo quase todo do Cincinnati Bengals, até o fim, quando os Chargers conseguiram a campanha que levou ao touchdown da vitória. Um grande jogo, uma partida muito legal mesmo, dois grandes quarterbacks, dois dos melhores quarterbacks da NFL. Hoje, para mim, o grupo dos 5 melhores quarterbacks da liga é indiscutível. Você tem o Mahomes, número 1, indiscutível. Você tem o Josh Allen, número 2, que na minha opinião deveria ser indiscutível. E aí do terceiro ao quinto você tem Lamar Jackson, Joe Burrow e Justin Herbert, né? E aí você escolhe a sua ordem. Provavelmente Lamar hoje é o terceiro, mas eu acho que esses 5 formam a elite da NFL. Dali em diante eu acho que tem um degrau pro restante dos quarterbacks e os dois jogaram como tal nesse domingo, né? No primeiro tempo, o Justin Herbert foi perfeito, muito completando passes, correndo com a bola. A defesa dos Bengals não tinha nenhuma resposta para a equipe e com isso eles foram vencendo pro intervalo 24-6. Os Chargers abririam 27-6, 21 pontos, e ali o time do Cincinnati Bengals meio que acordou. A defesa começou a jogar muito melhor e no ataque parecia haver mais urgência, né? Eu acho que quando você tira as amarras desse ataque, né, de vamos ter um ataque equilibrado e tal, e passa para Joe Burrow, faz o que você faz melhor, esse ataque funciona melhor, né? E a defesa conseguiu gerar mais pressão para cima do Justin Herbert a partir desse momento, foi mais agressiva. Os cornerbacks eu achei que jogaram melhor, né? Acho que como para você mandar mais pressão, você precisa de mais cornerbacks ali marcando individualmente, né? E eles seguraram esse papel, né? Seguraram a bronca e permitiu aos Bengals voltarem no jogo, porque no ataque, Joe Burrow soltando mais o braço, o próprio Chase Brown também, quando tinha oportunidade de tocar na bola, eu achei que foi muito bem. Ele tem aquelas pernas jovens de running back, eu acho que é o mais importante para um running back, né? Ele que tá no segundo ano dele, muito explosivo, muito rápido, e os Bengals conseguem 3 touchdowns consecutivos e empatam a partida. Tiveram um fumble que eles forçaram para cima do Justin Herbert no meio do caminho, mas ali eles empatam o jogo e tiveram 3 chances de virar a partida, não conseguiram, né? Foram 2 field goals errados do Evan McPherson, né? Um de 49 e outro de 51 jardas. E teve uma outra campanha também que a equipe foi pro punch, e na última campanha o Justin Herbert conectando com o Ladd McConkey, um avanço de 29 e outro de 27 jardas. Ladd McConkey que num drive anterior teve um drop que teria dado um first down para os Chargers. Poderiam ter voltado à frente no placar, né? Mas ele foi muito bem nesse drive. E o J.K. Dobbins fez um touchdown de 29 jardas. E na última campanha o Cincinnati Bengals ali teve um Hail Mary do Joe Burrow pro T. Higgins, que foi uma boa bola, foi uma boa chance. O Derwin James acabou desviando o passe. Vitória dos Chargers, que eu acho que é uma vitória um pouco simbólica, porque no mundo todo, né? Todo mundo que acompanha a NFL sabe disso, né? Mas nos Estados Unidos tem muito aquela coisa do
same old Chargers, né? O Chargers de sempre. Que basicamente é o Los Angeles Chargers jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Sempre acontece algo. E numa partida que eles estavam liderando por 21 pontos e levam um empate, parece que seria esse o caso. Mas eles conseguem segurar, conseguem vencer o jogo. É um ponto importante na evolução desse time, né? Diz muito sobre o trabalho do Jim Harbaugh, diz muito sobre o Justin Herbert jogando no mais alto nível, né? Que hoje vai ser um péssimo dia pra galera, o Justin Herbert hipotético, não sei o quê, porque, vamos ser bem sinceros, né? Virou a moda desse ano você ser hater do Justin Herbert, né? E o João Eduardo Dutra, que participa muito aqui do podcast, meu amigo, é um dos maiores haters do Justin Herbert, né? E ele fala muito, me enche o saco com essa história do Justin Herbert hipotético. E hoje ele jogou... Hoje não, ontem, né? Tô gravando segunda-feira de manhã. Ele jogou como o Justin Herbert, que a gente sabe que ele pode jogar, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo eu achei que foram muitos drops, né? Teve 2 principalmente ali em terceira descida do Quentin Johnston e do Ladd McConkey, que fizeram os Chargers irem pra punch, e aí os Bengals chutaram field goals, né? E eu achei que ele foi brilhante, principalmente no primeiro tempo, e ele é um quarterback brilhante, ele é um quarterback que tá ali na primeira prateleira em termos de talento, e segunda prateleira se você vê o Mahomes como um cara numa prateleira sozinho, né, e os outros, como eu falei, né, os outros 4, mas ele tá nesse nível, e é um time que tá melhorando, que tá se tornando muito mais sólido, né, eu acho que você pega os Chargers de anos disfuncionais e você coloca o Jim Harbaugh como head coach, que, assim, eu posso até ter algumas discordâncias, algumas coisas que eu não gosto no trabalho dele, mas esse time a cada semana é um time mais sólido, é um time que, mesmo sem o Khalil Mack, defensivamente fez um primeiro tempo muito bom, e eu acho que no geral jogou bem, não foi espetacular, mas você olha o nível de talento, você olha como a equipe jogou, foi uma partida honesta, no mínimo. E ofensivamente é a mesma coisa, né? Você não tem grandes alvos. Você tem o Ladd McConkey fazendo uma temporada de calor muito boa. Você tem o Quentin Johnston, que tá jogando muito melhor do que no primeiro ano, mas ainda assim não é um grande time, né? Mas você tem uma linha ofensiva mais sólida. Você tem o Justin Herbert saudável, correndo com a bola. É um time bem montado, um time que não comete erros absurdos e com isso a equipe consegue vencer um jogo como esse, né? Ainda assim poderia ter perdido se o Evan McPherson acerta um dos 2 field goals, né? Mas normalmente os Chargers estão do outro lado, né? Se a gente não tivesse errado esses field goals e tal. Enquanto o Cincinnati Bengals agora 4 vitórias, 7 derrotas, matematicamente está vivo, na prática está fora dos playoffs. A equipe fez um primeiro tempo muito ruim. E o primeiro tempo do Cincinnati Bengals foi mais em linha com o Cincinnati Bengals da temporada como um todo, né? O segundo tempo também tem uma relação que é o Joe Burrow tentando fazer esse time jogar, tentando fazer o máximo possível. Fez um segundo tempo quase perfeito, né? Eu digo quase porque a equipe teve chances, né? E no field goal ali, se ele consegue converter 2 vezes, na terceira ali nem field goal a equipe conseguiu, mas ele fez o que era possível. Mas os Bengals não são um bom time, né? E aí volta aquela discussão que eu venho falando bastante. Chegar no Super Bowl foi um bom negócio para os Bengals a longo prazo. Se você dá essa sobrevida ao Zach Taylor, que não é um bom head coach, né? Ele não é um péssimo head coach, mas não é um bom head coach. Tem um Joe Burrow, um Ja'Marr Chase na mão, né? Que você espera mais da equipe, né? E aí ele chega ao Super Bowl na temporada 2021, perde na final da AFC em 2022 e nos últimos 2 anos sequer vai aos playoffs, né? Que é assim, você ter 2 anos de Joe Burrow, tudo bem, tiveram lesões, né? Mas você não chegar nos playoffs é indesculpável. Indesculpável.
E eu, sinceramente, acho que os Bengals deveriam demitir o Zac Taylor, porque você tem essa janela com o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase, tudo bem, são jovens ainda. Joe Burrow tem 27 anos, Ja'Marr Chase, se eu não me engano, tem 24. 24 mesmo. Você precisa de algo melhor. E você pode atrair um talento maior na posição de head coach, como os Chargers atraíram o Jim Harbaugh tendo o Justin Herbert, né? Quando você tem um quarterback desse nível, você atrai treinadores melhores, né? Porque você não chega ali com, eu tenho que achar um head coach, né? Eu tenho que achar um quarterback, tem uma margem de erro menor, né? O Justin Herbert e o Joe Burrow te dão uma margem de erro maior, te dão uma estabilidade maior, e eu acho que os Bengals deveriam considerar seriamente demitir o Zac Taylor e tentar trazer alguém melhor, porque eu acho que ele deixa a desejar. Ele é um head coach mediano para baixo. Tem muitos head coaches piores, mas eu acho que você ter um head coach de alto nível ali, você pode competir por muito mais na AFC. Vamos passar para as notícias agora. Primeiro uma relacionada ao jogo que a gente acabou de falar, né? Eu tava vendo aqui as entrevistas dos jogadores dos Chargers depois da partida, e o Joey Bosa, que é o jogador que está há mais tempo nos Chargers, né? Ele foi draftado em 2016, ele falou sobre o que mudou, né, nos Chargers, né? E ele disse que é ter o Jim Harbaugh e toda a comissão técnica, que ele acredita que mudou a cultura nos Chargers, né? E vai muito na linha do que eu falei, né? Sobre o Chargers de sempre ser um pouco diferente agora, né? Acho que é um time com uma espinha dorsal agora, né? E parte dela é o Jim Harbaugh. Então, é um time mais sólido, não tem outra forma de dizer, né? E o Deion Henley, linebacker da equipe, também disse que a equipe foi para campo com mais propósito e seja qual for o motivo, a equipe não tinha isso no ano passado. Então, ele muda totalmente o Jim Harbaugh, né? E tem algumas coisas que eu não gosto, algumas coisas que eu acho que ele tá um pouco defasado, sim, mas no geral, eu acho que a experiência de Harbaugh é muito positiva, né? E falando em experiências de treinador, aqui no caso uma negativa é o Matt Eberflus, né? Que depois do jogo ele estava tentando justificar a decisão dele de não tentar se aproximar mais no field goal que daria a vitória ao Chicago Bears. Ele disse que confiava no Cairo e no time de field goal como um todo, que a defesa dos Packers estava colocando mais jogadores perto da linha de scrimmage, que eles poderiam perder jardas, poderiam sofrer um fumble e tal, mas isso é tentando racionalizar o erro dele, né? Ele deveria ter tentado se aproximar mais e não é ser engenheiro de obra pronta. Imagino que todo mundo assistindo ao jogo pensou a mesma coisa e, enfim, perderam o jogo e é a cara. É o tipo de erro que os Chargers cometeriam antes do Jim Harbaugh e que eu sinto que eles não cometeriam com o Jim Harbaugh, né? Vamos passar por lesões agora. O Darnell Mooney, o wide receiver dos Falcons, deixou a partida contra o Denver Broncos com uma lesão no posterior da coxa. No Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, o Roquan Smith deixou o jogo com uma lesão também no posterior da coxa e foi ali na reta final, acho que fez uma diferença sim. Joey Porter Jr., cornerback dos Steelers, tá lidando com uma lesão na canela, né? Ele jogou na partida, né? Mas é algo que ele vem lidando, que o treinador da equipe revelou depois do jogo. Do lado do Cleveland Browns, que perdeu pro New Orleans Saints, Denzel Ward sofreu uma lesão no peito, que foi até meio feia ali na hora, né? Mas o Denzel Ward, infelizmente, é um cara bem suscetível a lesões, né? Ele é um ótimo cornerback, mas sofre muitas lesões. Os Lions perderam o Alex Anzalone, linebacker, que sofreu uma fratura no antebraço, vai ficar de fora de 6 a 8 semanas, né? E aí você faz as contas. Se for 6 semanas, ele voltaria para os playoffs, mas ainda voltaria num ritmo menor e tal. Então a chance da gente ver o Alex Anzalone novamente não é grande. Green Bay Packers, o Jay Alexander sofreu uma lesão no joelho, que sempre preocupa, mas o
segundo as notícias que saem de Green Bay, é que não foi uma lesão séria. Denzel Perryman, linebacker dos Chargers, sofreu uma lesão na virilha, né, contra os Cincinnati Bengals. Eric McCoy, center do Saints, também sofreu uma lesão na virilha no jogo contra o Cleveland Browns. Ele que já se machucou nessa temporada. O Nick Bosa, edge rusher do San Francisco 49ers, sofreu uma lesão no quadril. Ele que já lidou com uma lesão no quadril nessa temporada. Segundo Kyle Shanahan, não é a mesma lesão. Então imagino que é no outro lado do quadril. E existe uma preocupação que ele desfalque os 49ers por algum tempo, né? Que é um desastre para a equipe, porque ele é um dos jogadores de mais impacto, né? Eu acho que ele é o jogador de mais impacto na defesa. Fred Warner é espetacular, mas o Nick Bosa, por ser edge rusher, acho que tem um impacto maior. Então é algo para ficar de olho nessa disputa da NFC Oeste. Mais uma notícia de última hora, uma notícia que me deixa extremamente feliz. Daniel Jones não é mais o quarterback titular do New York Giants. A equipe fez um anúncio, os Giants que não jogaram nessa semana, estiveram de folga. Já era esperado um novo quarterback titular dos Giants. Não é o Drew Lock, é o Tommy DeVito, que foi titular durante a lesão do Daniel Jones na última temporada. Me preocupa um pouco. O Tommy DeVito não é um bom quarterback. Não é isso que me preocupa. Mas me preocupa porque ele foi bom o suficiente para vencer 3 jogos, né? E os Giants não podem vencer mais nenhum jogo. Por isso, eu preferia o Drew Lock no time titular, né? Mas só de não ser o Daniel Jones, porque tem uma questão bem pragmática, né? O Daniel Jones, no contrato dele, ele não tem mais dinheiro garantido nas próximas 2 temporadas. Só que, caso ele se machucasse, 12 milhões do salário dele em 2025 se tornariam garantidos, né? E aí são 12 milhões a menos que o time pode investir e tudo mais. E então faz sentido você colocar ele no banco, né? E foi como o Albert Breer, né, o repórter da Sports Illustrated, falou, né? Os Giants não podem dizer que é por conta da questão contratual, né? Porque isso é contra as regras da NFL, mas ele tem motivos mais do que suficiente para ir ao banco por motivos esportivos. A gente não deve ver mais Daniel Jones como titular no New York Giants. Chega ao fim uma era muito obscura da franquia. O Daniel Jones que, assim, numa era que tá todo mundo cada vez menos com paciência com quarterbacks, né? Ele teve 6 anos de oportunidades. Ele não pode reclamar de falta de oportunidade. Ele teve todas as chances do mundo. Pra sorte dele, em 2022, ano de contrato, ele teve a melhor temporada da carreira, que ainda assim, a melhor temporada da carreira dele, extremamente superestimada. Ele teve 3.200 jardas, 15 touchdowns, 5 interceptações. Os Giants foram aos playoffs naquele ano, apesar do Daniel Jones, graças ao Brian Daboll, graças a uma boa defesa. E aí ele renova o contrato, que na época era a decisão que todo mundo esperava. O valor acabou sendo um pouco mais salgado do que o esperado, só que eu lembro de falar exatamente no podcast, que seria um contrato ali de 4, 5 anos com uns 2 anos garantidos. E foi exatamente o que aconteceu. Foi um comprometimento dos Giants de 2 anos e era a realidade da época, né? Você não ia conseguir manter o Daniel Jones sem ser esse contrato. E, sendo realista, a franquia não ia abrir mão dele. Então, era aquilo mesmo. Deu muito errado, como não era de se esperar, né? E bom pra ele que sai bem mais rico do New York Giants, mas ele é um cara que ainda pode ser reserva na NFL, em alguns times e tal, mas ele é um péssimo quarterback. Ele não é bom o suficiente para ser titular na NFL. Ele não evoluiu nada de calouro para agora. Ele não consegue ler o campo. Ele não protege bem a bola. Ele sofre muitos fumbles. Ele
O número de interceptações dele pode não ser de outro mundo, mas ele lança muitos passes interceptáveis e em momentos ruins, ele fisicamente não consegue enxergar o que acontece ao redor dele. Eu já falei 1000 vezes aqui, mas tá aqui, 11ª. Ele não tem visão periférica, ele é burro, ele não tem personalidade para ser quarterback, ele não deveria ter sido uma escolha tão alta quanto ele foi. O único time que selecionaria o Daniel Jones tão alto no draft era o New York Giants, que selecionou ele com a 6ª escolha geral, porque ele era um cara no molde da família Manning, é um cara que participou do camp lá da família Manning, né, Manning Passing Academy, e os Giants deixaram se levar, né, e queriam um novo Eli Manning. Ele é um desastre, um cara que basicamente fez o New York Giants jogar 6 anos fora, e pode ser que custe o emprego do Brian Daboll também, né? Que ele não tem, eu imagino que ele não tem culpa, ele não... A decisão de manter o Daniel Jones no time veio da diretoria, né? Do dono, do John Mara, e vamos ver se ele vai conseguir manter o emprego mesmo assim. Agora me preocupa muito o Tommy DeVito se tornar o titular, né? Porque o Tommy DeVito tirou os Giants da chance de selecionar o Jaden Daniels ou o Drake May na última temporada, né? Então isso é preocupante, né? Porque os Giants, se tivessem vencido 2 jogos a menos, poderiam ter entrado ali no... Eu não sei, não lembro de cabeça exatamente as campanhas, né? Mas a equipe selecionou no top 6. E a gente viu que os Giants tentaram de tudo para subir pelo Drake May e pelo Jaden Daniels e não conseguiram. E isso que me irrita. Que eu já falei isso aqui, né? Ah, você tem que estabelecer uma cultura, não sei o que, de futebol americano pra vencer e tal, não sei o que soa muito maneiro você falar isso, até você chegar no final de abril e o seu time ter 4 escolhas a menos porque venceu uns jogos inúteis, né? E foi exatamente o que os Giants fizeram, venceram 3 jogos seguidos contra Washington, contra New England e o outro contra Green Bay, né? Mas venceram 2 adversários diretos ali. Se você perde esses 2 jogos, você deveria ter perdido todos os jogos. E é um desastre completo. A gente podia ter o Drake May, poderia ter o Jaden Daniels, mas eu tenho medo da franquia cometer esses mesmos erros seguindo em frente, né? E vamos ver os jogos dos Giants seguindo em frente. Os Giants jogam contra o Tampa Bay Buccaneers, recebem o Tampa Bay Buccaneers, que eu acho que é um jogo vencível. O medo é esse, que é um jogo que dá para os Giants vencerem. Depois Dallas Cowboys no dia de ação de graças, né, que é outro jogo vencível, né, sem o Dak Prescott, né, e enfim. New Orleans Saints também outro jogo vencível, puta que pariu. Baltimore Ravens e Atlanta Falcons, Indianapolis Colts, outro jogo vencível, e Philadelphia Eagles que pode jogar com um time reserva ali, né? Imagino que vai estar garantido com a seed número 2. Os Giants têm a 5ª escolha nesse momento, né? E o Jacksonville Jaguars ainda vai folgar, tem a primeira escolha, mas ainda vai folgar. Os Giants no critério de desempate, que é a força de calendário, eles têm a força de calendário maior até agora. Então, os Giants não podem vencer mais um jogo. Não podem. Seria um desastre. Os Giants têm que pegar a bola e botar na própria endzone. É isso que os Giants precisam fazer. E eu acho que seria melhor fazer isso com o Drew Lock do que com o Tommy DeVito. Mas enfim. Tô um pouco preocupado, mas pelo menos feliz que o Daniel Jones tá fora do time e que eu acho que o risco dele se machucar e você ter que pagar mais dinheiro pra ele era muito grande. Vamos passar pela classificação, mas antes vamos passar pela ordem do draft, né? Dadas as últimas notícias sobre o Daniel Jones, New York Giants, se torna muito importante, ainda mais para o torcedor do New York Giants, né? Nesse momento,
O Jacksonville Jaguars tem a primeira escolha geral do draft, mas eles ainda não folgaram nessa rodada, né? Nessa temporada. Eles têm 2 vitórias, 9 derrotas. Depois você tem 4 times, 2-8, entre eles os Giants. Você tem o Titans com a segunda escolha, os Browns com a terceira escolha, Raiders com a quarta escolha e Giants com a quinta escolha. O critério de desempate é a força de calendário. E os Giants têm a maior força de calendário entre eles, né? Então, os Giants perdem no critério de desempate, né? Que é um ponto bem complicado. Por isso que os Giants não podem vencer mais nenhum jogo. Ah, Gabriel, mas a cultura do futebol americano você tem que estabelecer. Foda-se! Não importa. Bota a bola na própria endzone. Por isso que me preocupa ser o Tommy DeVito. Porque, como eu falei, ele venceu 3 jogos inúteis e os Giants não puderam selecionar o Drake May ou o Jaden Daniels. Você tem que ter sangue nos olhos aqui. Tem que o John Mara olhar pro Brian Daboll. Não pode falar em voz alta, que senão aí configura tanking e você pode ser punido. Olha pro Brian Daboll olha pra ele, eles se entendem porque não tem como. Porque, principalmente esse cenário aqui, Jaguars, Titans, Browns, Raiders, são 3 quarterbacks saindo antes dos Giants. Aí ferrou tudo. Aí não, você vai entrar mais uma temporada sem quarterback. Não tem jeito, tem que ser agressivo, tem que, Dexter Lawrence, tá doendo o joelho, né? Não, tá doendo sim. Vou botar você na injury reserve pra não arriscar. Brian Burns, tá com a mão doendo, né? Não, tá ruim. Eu vi aqui. Dá uma martelada na mão do Brian Burns. E, Malik Neighbors, vamos dar uma segurada, né? Você é garoto ainda, não vamos cansar não e tal. E perde jogos. Tem que perder jogos e... Assim, é o futuro da franquia. Os Giants perderem, de preferência, todos os 7 jogos seguindo em frente. E aí você vê o que faz com o Brian Daboll depois, não me interessa. O Giants tem que ter a primeira ou a segunda escolha geral nesse draft. Você não pode entrar numa situação draft de 2024 de novo. Tem que passar pelo resto da ordem também, né? Patriots tem a escolha número 6, Jets a escolha número 7, Panthers a escolha número 8, Cowboys número 9, Saints número 10, Bengals número 11, Miami Dolphins número 12. Esse é o top 12 do draft nesse momento. A classificação da NFL, você tem Buffalo Bills 9-2 na AFC Leste, Miami Dolphins 4-6, Jets 3-8, Patriots 3-8. Na AFC Norte você tem Steelers 8-2, Ravens 7-4, Bengals 4-7, Browns 2-8. AFC Sul, os Texans jogam ainda no Monday Night Football. Texans 6-4, Colts 5-6, Titans 2-8, Jaguars 2-9. AFC Oeste, Chiefs 9-1, Chargers 7-3, Broncos 6-5, Raiders 2-8. NFC Leste você tem Eagles 8-2, Commanders 7-4, Cowboys 3-6, Giants 2-8. NFC Norte, Lions 9-1, Vikings 8-2, Packers 7-3, Bears 4-6. NFC Sul, Falcons 6-5, Bucks 4-6, Saints 4-7, Panthers 3-7. NFC Oeste, a briga de foice no elevador com a luz apagada. Cardinals 6-4, Rams 5-5, Seahawks 5-5, 49ers 5-5. Problema sério pro 49ers é que eles já perderam 3 jogos na divisão, então vai ser difícil ali eles provavelmente vão ter desvantagem no critério de desempate, então eles vão ter que estar um jogo à frente. Situação complicada pros 49ers. Cenário dos playoffs nesse momento, a AFC ficou um pouco mais aberta agora que os Bills têm uma vitória a menos que o Kansas City Chiefs e o critério de desempate, né, que é o confronto direto. Você tem nesse momento Kansas City Chiefs de número 1, o Buffalo Bills receberia o Denver Broncos, o Steelers receberia o Baltimore Ravens
e os Texans receberiam os Chargers. Logo abaixo ali tem Colts, Dolphins, Bengals, mas aqui é difícil sair desse top 7 aqui, pra ser bem sincero. Na NFC você tem Detroit Lions, seed número 1, Philadelphia Eagles, seed número 2. Mesma história de Chiefs e Bills, apesar de eu não confiar tanto nos Eagles quanto nos Bills. Os Eagles receberiam os Commanders, os Cardinals receberiam os Packers e os Falcons receberiam os Vikings. Esse é o cenário de playoffs nesse momento. Vamos passar para a semana 12 agora. Na quinta-feira a gente tem Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns em Cleveland. Os Steelers são favoritos por 3,5 pontos, que é Steelers sem pestanejar, a vitória deles pagando 1,50, dos Browns 2,65. No domingo a gente tem Dallas Cowboys contra Washington Commanders, um bom jogo para o Commanders voltar a vencer. Detroit Lions contra Indianapolis Colts, a gente tem visto o que os Lions fazem contra os times ruins. Kansas City Chiefs contra Carolina Panthers, coitado do Carolina Panthers, pegaram o Kansas City Chiefs mordido, mas bem que os Chiefs também não tem sido o time que destrói times piores, então talvez não seja tão feio assim. Vikings e Bears, Vikings são favoritos jogando em Chicago. Eu tenho um pouquinho de medo desse time dos Vikings, eu não tenho achado eles tão sólidos nas últimas rodadas quanto no início da temporada, mas ainda assim aqui é Vikings. Patriots e Dolphins, Dolphins favoritos por 7,5, eu iria de Dolphins aqui e combinaria essa vitória direta deles aqui, 1,27, com outros jogos. Tampa Bay Buccaneers e New York Giants, já falei tudo que eu sinto sobre os próximos jogos do New York Giants. Houston Texans contra Tennessee Titans, Denver Broncos contra Raiders, Arizona Cardinals contra Seahawks em Seattle, um grande jogo, porque tem implicações gigantescas na NFC Oeste. Seahawks jogaram bem contra os 49ers, é um jogo que estou bem curioso para ver. 49ers e Packers, dois times que não jogaram tão bem na semana 11, precisam da vitória. Sunday Night Football, Eagles e Rams. Monday Night Football, Ravens e Chargers. Grande jogo, grande Monday Night Football, vai ser bem legal assistir. Então é isso, pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta nessa madrugada de segunda para terça com o episódio sobre NBA. Na terça para quarta com o episódio sobre NFL. Não deixem de se tornar apoiadores. Um grande abraço a todos, tchau.